Vamos falar de previdência, direito previdenciário. Certo. A gente tem sempre muita dúvida. A pessoa que está lá em casa vendo a gente fala assim, mas será que eu vou me aposentar com que idade? Quanto tempo eu tenho que contribuir? Nós estamos com a reforma da Previdência em discussão, né? Certo. O que está valendo até esse momento, Por doutora Thaís? enquanto, permanecem as regras, né? Tem as principais diferenças é que hoje a idade, o tempo de contribuição mínimo para se aposentar são 15 anos. Permanece assim, pode ser que haja mudança para 20 anos, né? Tá. E a idade também, esses são os principais fatores, né? A mulher, ela pode se aposentar com 60 anos hoje e o homem 65. Com a reforma, ela pode se aposentar com 62 anos no mínimo e o homem permanece com 65. Então, por enquanto, é a mesma regra ainda. As pessoas às vezes perguntam, eu tô com tempo já para me aposentar, será que eu me aposento? Será que eu espero a reforma? O que você aconselha? Eu aconselho que procure um especialista, um advogado. Da área. Isso, da área, porque ele vai verificar qual que é a opção mais vantajosa, né? Se por acaso, se ele possui o direito adquirido... O que é o direito adquirido? Vamos explicar. Por exemplo, quem já está aposentado não vai mudar. Isso pode ficar tranquilo que não vai ter nenhuma alteração. Agora, pessoas que já têm o direito adquirido, que é todos os requisitos para se aposentar. Então, tem o tempo de contribuição, tem a idade necessária para se aposentar, ele pode requerer o seu benefício, que aí, muito provável, né? Aliás, será conforme as regras que estão vigentes agora, entendeu? Agora, quem não tem os requisitos, não tem o direito adquirido, aí certamente vai ser os requisitos da reforma, né? Então, caso seja aprovada. Perguntas pelo nosso WhatsApp, pelo 964874908. Tem pergunta aí, né, Fabi? Muitas. Esse celular aqui tá bombando. Esse assunto é realmente muito polêmico. Olha só, Luciene do Rio de Janeiro fala o seguinte, o marido dela tem 36 anos de carteira assinada e ele completa 57 anos em outubro. A dúvida deles é, ele já pode dar entrada na aposentadoria por tempo de serviço ou ainda não por conta da idade? Atualmente, o homem ele precisa ter 35 anos de contribuição. A mulher 30. Não importa a idade. O ideal é que ele faça o requerimento assim que completar, né, em outubro, porque aí vai estar vigente a regra atual, né? A não ser assim, eu acho que seria o ideal ele ir para um advogado, né, e ele fazer a contagem, porque depende do valor do salário anterior, das contribuições. E aí ver qual que é mais vantajoso, Tá. ou solicitar agora ou depois. Porque às vezes a aposentadoria acaba não saindo integral, dependente do tempo, não é? Exatamente. A outra pergunta aqui, sou aposentado, alguma coisa vai mudar? Não, pode ficar tranquilo porque ele tem o direito adquirido, né? Então não vai ter nenhuma modificação. Pode. Então, para quem é aposentado, pode ficar tranquilo que não vai mudar absolutamente nada. Mais pergunta daí, Fabi? Olha só, agora a Sandra Regina de Santos. Ela pergunta o seguinte, a pessoa que contribuiu durante 20 anos, depois passou um período sem contribuir, a mulher, ela pode entrar com pedido de aposentadoria? O Se ideal nos últimos anos ela não contribuiu? O ideal é ela verificar isso por conta da idade também, né? Porque a nova regra, caso ela entre em vigor, não tem um mínimo. Por exemplo, não importa o tempo de contribuição. Não, ela não, precisa... não vamos mais ter os 15 anos, o mínimo de 15 anos? Vão ser 20. Vão ser 20. Mas aí, assim, é que tem um período de transição, né? Até acho que seria bom eu explicar, porque não vai ser uma coisa imediata. Por exemplo, a lei entrou em vigor, já era... Já está valendo? Não. Vai ser pouco a pouco, isso eu tenho certeza que vai ser esclarecido, né? Tem algumas regrinhas até, mas assim, se a mulher ela tiver 20 anos de contribuição, se a lei estiver já em vigor, sem tal período de transição, ela precisa ter 62 anos, senão não aposenta. Mas se ela contribuiu, por exemplo, se ela contribuiu dos 20 aos 40 e passou esses 20 anos sem contribuir, até ela completar 60 anos, mesmo assim ela pode entrar? Ela precisa... Eu acho que dá para fazer o requerimento, mas precisa analisar o caso dela. Tá. Né? Precisa Daí viram analisar casos e é meio cada específico. caso... É melhor Dona verificar. de casa, por exemplo, sempre pergunta, eu posso me aposentar desde que tenha contribuído, né? Isso, desde que tenha Sem contribuir, né? Não. Eu já volto aqui com mais perguntas de você, telespectador. Vamos voltar aqui. Ô, Fabi, como Oi. você disse que tem muita pergunta aí, vamos lá. Vamos lá, agora é a pergunta do Thales. Ele pergunta o seguinte, aposentadoria rural também vai mudar?
Essas específicas também precisa analisar, né, caso a caso, né? Por exemplo, os militares, policiais, professores, eles também têm uma modificação, né? Então, todos precisam ser vistos um a um. Agora, né? uma coisa que está pegando muito claro essa discussão com o trabalhador normal, a grande massa, o trabalhador rural. E aí a gente chega onde? Na classe política. E eles serão alcançados de alguma forma? De que forma serão alcançados? Olha, a ideia é tentar unificar, né? Tanto funcionário público, funcionário do setor privado, todos eles, a ideia é que tenha uma regra mais ou menos parecida, com ressalva nessas outras profissões, né? Mas eles também irão. É porque como ainda é um projeto, não tem nada definido, a gente só vai ter a certeza quando passar a vigorar, né? Se for o caso. A gente acredita que esse ano se consiga votar? Sim. Né? Agora, para valer, como você falou, com todos esses ajustes que nós vamos ter aí pela frente, só o ano que vem. Eu creio que sim. Porque foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. E aí agora vai ser a comissão especial, né, da Câmara, então tem ainda uma série de outras etapas, né? Diga, Fabi. Olha só, agora a pergunta da Helena. Ela pergunta o seguinte: ela sempre contribuiu como dona de casa. Com quantos anos ela vai poder se aposentar? E se realmente, agora com essa reforma da Previdência, muda alguma coisa? Depende de quanto tempo ela contribuiu, né? Porque, por exemplo, a ideia é, depois da reforma, 62 anos. Não importa... Acho que até a dúvida dela, como muitos aqui que eu estou observando, é que muita gente fala assim, não vou mais contribuir porque agora com essa reforma eu não vou conseguir me aposentar. É real isso? As pessoas não vão conseguir se aposentar? Né? Continua normal, continua. Porque assim, tem uma grande diferença, né? Atualmente, o INSS, ele calcula 80% das maiores contribuições. E aí, a principal mudança uma das principais. Agora será... O mínimo é 20 anos. Será 60% de todas as contribuições, não serão das maiores. Alguns podem ser prejudicados, outros não, né? E aí, por exemplo, a cada ano aumenta 2%. Então, se aposentar com 20 anos, com 22, já vai aumentar 2%. Até chegar 30 anos de contribuição, aí ele vai receber 80%. Com essa nova regra, o trabalhador ele pode aposentar até com 100% das contribuições, desde que ele tenha contribuído por 40 anos. E então, pode até para conseguir passar. se aposentar com 100%, terei de contribuir com 30 anos. 40. Perdão, 40. 40. Pode até passar. Por exemplo, se o trabalhador contribuir com 42 anos, ele vai receber 104% das contribuições, tá? Estamos aqui com a doutora Thaís Bertoli, advogada, estamos falando sobre aposentadoria. Thaís, hoje as pessoas também contribuem com o carnê, né? Certo. Isso vai continuar? Vai sim. Por enquanto, sim. Pelo menos não teve nada sobre isso. Não vai mudar. Bom, diga lá, Fabi, pergunta para o telespectador. O Henrique, ele está afastado por auxílio-doença, mas agora ele já completou o período para poder se aposentar. Estando afastado por auxílio-doença, ele pode dar entrada na aposentadoria? Pode fazer o requerimento, sim. Junto à Justiça Federal, né, que tem os trâmites tranquilo. Pode fazer. O que a pessoa precisa de documento, por exemplo? Que juntado ela precisa fazer e ir ao INSS? Sim. O ideal... Eu acredito que seja buscar um advogado para isso, né? Mas, basicamente, a carteira de trabalho de todos os anos trabalhados, as contribuições. É porque existem algumas pessoas que não tiveram algum registro, precisam ir atrás, né? Precisa confirmar, comprovar que houve a contribuição, né, do período correto. E a idade, né? Certo, assim idade passar a vigorar. E comprovação. Separa Exato. mais uma aí, o Fabi. De volta com vocês, falando aqui com a doutora Thaís sobre aposentadoria, sobre reforma da Previdência, todo mundo preocupado como vai ficar. E pergunta é o que não falta, né, Fabi? Com certeza. Agora a pergunta da Bahia, o Jerônimo, ele fala que ele tem 23 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ele já pode se aposentar? É a dúvida de muita gente com relação à conta, doutora. Hoje não, né? Ele teria que ter no mínimo 35 anos para se aposentar. Ele tem 22? Tem 23, tem mais 12 aí para trabalhar, né? Não, ele pode... Não, 15 anos pode, desculpa. Pode? Ele poderia. É que assim, eu até confundi com a reforma, né? Tá. Porque aí a reforma, não. Ele teria que ter 65 anos e 20 anos de contribuição. Mas no momento, então, ele pode? No momento, sim.
Então Por aproveita, exemplo, Geraldo. quem está ali, sei lá, faltando um ano para fechar o tempo, Sim, pode se aposentar, não precisa aguardar a reforma. Sim, são algumas regrinhas de transição, né? Para não dar aquele impacto, né? Para não ser, por exemplo, de um dia para o outro mudou, eu achava que tinha direito e agora não tenho. Então, por exemplo, a mulher ela pode se aposentar com 30 anos de contribuição. Se ela tiver com 28 anos de contribuição, ou seja, faltando 2 anos, ela pode, desde que ela pague 50% do tempo que falta. Os 2 anos que faltam. Isso. Ela terá de pagar 50% desse valor. Isso, e o homem também. Ele pode se aposentar com 35 anos de contribuição. Então, com 33 anos, se ele tiver, ele também pode fazer o requerimento, desde que pague 50% das contribuições que faltar. Mas é uma dinheirama, hein? Isso é. E compensa fazer uma coisa dessa? É será? essa a ideia, para verificar e comparar. Por quê? Com a regra atual, é 80% dos salários, dos maiores salários. E depois vai ser a soma de todos. Então, depende do salário dele ao decorrer desses anos. E a desaposentadoria? Esse assunto, a reforma, provavelmente vai prever alguma coisa também. Mas, né? Muito bem. Thaís, querida, muitíssimo obrigada por você ter vindo. Uma boa tarde. Boa tarde. Outras vezes mais falaremos e tiraremos dúvidas a respeito deste assunto que as pessoas querem muito saber. Boa tarde, Fabi. Obrigada. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar o teu Instagram. Tabertelli. Taberli. Tabertelli. Tá no vídeo, para você acessá-la. Muitíssimo obrigada pela sua companhia nesse nosso início de tarde. Amanhã, meio-dia, eu espero por vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até.